E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças que acometem as aves, vamos falar um pouquinho sobre essas doenças, os sintomas, né? E alguma forma de evitar ou possíveis tratamentos, e falar sobre os métodos de vacinação em aves. Então, vou explicar para vocês os métodos de vacinação e apresentar um protocolo de vacinação para frango de corte e para poedeiras comerciais. Tá certo? Boa aula a todos e vamos lá! A ornitopatologia, né, é a ciência que estuda a doença das aves. Em alguns cursos de medicina veterinária espalhados pelo Brasil, está incluindo na grade uma disciplina específica sobre ornitopatologia, o que não é o caso aqui da UFMT Sinop para o momento. Quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre as doenças, eu vou comentar sobre algumas delas, mas existe uma gama de doenças das aves, então vou falar das principais doenças que nós fazemos a vacinação, que acomete que pode vir a acometer os plantéis de produção. Mas temos esse livro do Dr. Rafael, que fala sobre todas as doenças dessas aves. É um livro que está em sua terceira edição, saiu ano passado essa terceira edição, que é publicado pela editora da Facta. É um livro bastante interessante. Eu tinha a segunda edição, mas eu emprestei e acabou se perdendo nessas minhas mudanças, né? Então acabou se perdendo esse livro, mas é um livro bastante interessante. Eu não tenho certeza se na biblioteca tem a segunda edição. Eu nunca tive a curiosidade de dar uma pesquisada na biblioteca. Então, as principais doenças que nós temos aí são as doenças de Marek, a bolba aviária, a doença de Ruboro, Newcastle, coriza infecciosa e salmonela. Doença de Marek é uma doença transmitida por vírus. Como os seus principais sintomas, temos aí a paralisia típica e tumores internos, tumores linfóide em vários tecidos, aumento do volume dos nervos periféricos, tumores na pele, levando até o descarte da carcaça. Então a ave ela acaba ficando prostrada, ela não consegue se locomover, tem rigidez aí dos tendões e a ave fica desse jeito aqui, como vocês estão observando na imagem. A ave fica geralmente com uma perna para frente, uma outra perna voltada para trás, disseminada pela descamação do epitélio. Mortalidade se dá em torno de 30 a 40% do plantel. Então, para evitar a incidência dessa doença, a gente faz aí uma vacinação no pintinho no momento do nascimento, tá? Não existe tratamento por ser uma doença viral, né? E aqui mostra essa imagem da ave aí, os pés voltados um para frente, outro voltado para trás. Aí temos a bolba aviária, que também é chamada de papelote, comumente chamada, ou pipoca. É uma doença causada pelo vírus poxvírus. Ocorre esporadicamente, se alastra lentamente. Ela caracteriza pela ocorrência de lesões na pele, das pernas até a cabeça, lesões membranosas na cavidade oral e na faringe. Então, essas verruguinhas aqui que aparecem, tanto na crista, próximo aos olhos, ao redor do bico, então, na barbela também. Então, isso aqui é incidência de bolba aviária. Ela é uma doença que é disseminada pela mosca, essa mosca doméstica, né? Causa um estado febril e depois forma essas pústulas e que elas estouram e acabam secando. Causa a morte dos pintinhos ou eles acabam, porventura pode vir ficar cego, como esse aqui da imagem, tá? Então, para confirmar se é bolba aviária, é importante que façam uma avaliação microscópica do tecido afetado, porque existem outras lesões, bicada, alguma coisa que pode ser semelhante, ficar com uma lesão semelhante à bolba, mas não ser bolba, tá? A vacinação é o método mais indicado para o controle da doença, então a gente também faz vacinação do pintinho ainda no incubatório. Aí chegamos à doença de Gumboro, que é uma doença transmitida por vírus também. Os sintomas ocorrem em torno de 25 a 30 dias de idade, tanto em pintinhos de corte quanto de postura. Vai ter uma diarreia hemorrágica, o animal vai ficar pálido, apático e com problemas de lesões renais. Então, vocês conseguem ver aqui moela bastante pálida, né, devido à incidência das hemorragias.
A mortalidade se dá em 10% do lote, mas o maior problema que nós temos é a redução na capacidade de produzir anticorpos. Então, isso que faz com que tenha essa alta mortalidade. Então, a gente faz vacinação nos pintinhos ao nascer. As poedeiras, a gente faz uma segunda dose aos 21 dias. E em frango de corte, isso vai variar variando de cada região, tá? E tratamento também, não existe um tratamento. Aí temos a doença de Newcastle, que é uma enfermidade viral, altamente contagiosa, acomete aves comerciais e outras espécies aviárias, ocorre em qualquer idade e tem uma alta mortalidade, podendo chegar em 100% do plantel. Sintomas: perda de apetite, severa desidratação, aves vão ficar bastante febris, tosse, espirros, diarreia, geralmente com uma coloração esverdeada, tremores, a ave com o pescoço caído, que a gente chama, que é o problema de torcicolo, incoordenação motora e queda na produção de ovos. Então aqui nós um exemplo de uma ave aí com Newcastle. Vai ter uma grande queda na produção de ovos, despigmentação da gema, despigmentação da casca e uma casca, ou porventura um problema de casca mole. Pode infectar o homem, causando uma conjuntivite passageira. Vias de transmissão: contato direto da ave, de ave para ave. Descargas respiratórias, como vocês vão estar espirrando, né? Então essas descargas respiratórias também podem se contaminar. Nas fezes, nos ovos de aves doentes e em todas as partes da carcaça. O ideal é fazer isolamento viral, é o único método seguro de diagnóstico, né? Nas aves, então, são feitas várias vacinações, com 8 dias, 30 a 35 dias, com 60 dias e 120 dias. Elas podem ser oculares, injetáveis ou até mesmo por aspersão, né? O aerosol. Nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Em frango de corte, essa vacinação ela é feita geralmente no incubatório e depois é feito um reforço aos 16 dias. Porém, em alguns casos já está sendo feita a realização da vacinação em ovo contra Newcastle e aí, após o nascimento, é feito um reforço. Nós também vamos comentar quando a gente fala sobre métodos de vacinação. Aí chegamos na coriza infecciosa, que é uma das mais conhecidas doenças respiratórias das aves. É causada por bactéria. É comum em lugar úmido, com bastante corrente de ar e sem abrigo, principalmente essas aves que são criadas soltas. Tem baixa mortalidade, porém ela interfere diretamente na produtividade dos ovos, então vai ter uma redução na postura. A transmissão se dá por contato direto ou via aéreo, né, ou água contaminada por descargas respiratórias. Aves que se recuperam aparentam normalidade, porém elas acabam mantendo como portadora da doença por um longo período. Então, uma vez que é identificado que o lote está com coriza infecciosa, todas as aves devem ser consideradas portadoras. E aí, muitas vezes, esse lote deve ser descartado, tá? Secreção, então, sinais clínicos da coriza é secreção nasal, edema facial, vocês conseguem ver que fica bastante lesionado, principalmente ao redor dos olhos, próximos à cavidade oral. Problema de conjuntivite, as barbelas elas podem estar inchadas, uma incidência mais em machos, e pode ter uma infecção respiratória profunda e um odor repugnante devido à presença dessa infecção bacteriana, tá? Pode-se fazer tratamento com antibióticos somente quando atuam como sintomáticos, sem eliminar totalmente a infecção. Então a gente usa alguns antibióticos à base de sulfa, eritromicina, oxitetraciclina e os derivados dos quinolonas macrolídeos. Aí chegamos na salmonela aviária, ou salmonelose. É uma doença causada pela bactéria Salmonella sp. Temos dois tipos, a Salmonella pylori, que é chamada de pulorosa, e a Salmonella enteritidis, que é a salmonela causada no trato gastrointestinal. A pulorose, ela tem uma mortalidade usual aí, principalmente na segunda e na terceira semana de vida, que pode ser variável e chegando até 100% do lote. Elas são bastante resistentes e crescem com a idade, a partir de 5 a 10 dias de vida do pintinho. Existe trabalho já de seleção genética para que as aves tenham maior resistência à salmonela do gênero Pulorum.
A transmissão dessa doença, ela geralmente é da ave portadora para o pintinho, então geralmente é a mãe que acaba tendo o problema de salmonela e passa para o pintinho, porque esse tipo de bactéria ela se aloja geralmente no ovário das matrizes. Então, o ovário, na hora que ela gera aquele novo óvulo, esse óvulo já está contaminado com salmonela do gênero pylori, tá? Então, transmissão para 1/3 dos óvulos postos e então acaba tendo essa infecção aí durante o processo de ovulação. Então, sinais clínicos, pintinhos aí com menos de 3 semanas, vai ter muita sonolência, fraqueza, inapetência no material fecal, material fecal seco e branco aderido à cloaca, dificuldade respiratória, asas caídas, postura corporal alterada, baixo desempenho, infecção nas articulações e alta mortalidade. Então, o pico de mortalidade, como eu havia comentado, está em torno da segunda na terceira semana, entre 14 e 21 dias. Mortalidade súbita após a eclosão ou embrionária durante ainda o seu desenvolvimento. Em adultos, nas fêmeas, vão ter redução na postura, problema de eclodibilidade e fertilidade. Então, o tratamento é identificar qualquer ave portadora através de teste de pylorose e fazer tratamento com drogas nitrofuranos, cloranfenicol, clortetraciclinas, aminoglicosídeos, neomicinas pulverizadas sobre os ovos. E aí chegamos nos programas de vacinação. A indústria avícola moderna tem uma alta competitividade, diminuição dos custos sem redução da qualidade é o que se preza cada vez mais, e aí com base nisso a gente pode, tentando nessa redução de custo, né, fazer uma vacinação mais eficaz, que se torna algo bastante importante dentro do sistema de produção. Então, as vias de vacina, nós temos a vacinação em ovo, vacinação subcutânea, vacinação em spray, isso no incubatório. E nos galpões nós temos vacinação via água de bebida, vacinação via ocular, via spray, vacinação intramusculares e vacinação na membrana das asas, tá? As vacinas feitas no incubatório. Nós temos a vacinação em ovo, geralmente a gente trabalha com cepas para contra marek, bomba aviária, Cori e Newcastle. São realizadas aí no momento da transferência, quando você tira dos ovos da incubadora para o nascedouro, onde se vacina todas as bandejas, né, de incubação ao mesmo tempo. É um método bastante eficiente, onde você tem 100% de vacinação das aves e a realização da transferência e vacinação na mesma ocasião. Porém, demanda um alto custo, né, da instalação, porque a máquina de fazer essa vacinação é um pouco cara. Porém, uma boa parte dos incubatórios no Brasil já fazem uso dessa ferramenta, tá? Então, aqui nós temos um exemplo da máquina de vacinação em ovo. Então, a gente vai colocar aqui as bandejas que estão vindo lá da incubadora. Então, elas têm ventosas que elas vão sugar esses ovos e fazer um microfuro e injetar a vacina dentro do ovo. Então, ela vai entrar, a vacina vai fazer a ruptura da casca, vai entrar e vai fazer a inoculação no embrião. Então aqui tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês aí como funciona esse método de vacinação. Então esse vídeo ele é disponibilizado pela Nutriaves, que é um incubatório que produz pintinhos de um dia e frangas de postura, onde realiza essa vacinação em ovo. Então aqui nós temos o exemplo das bandejas que saem de dentro da incubadora e passa para essa máquina então, para poder fazer a vacinação. Esses ovos que estão passando aqui, geralmente, a própria máquina já acaba descartando que são ovos que estão inférteis, ou então que estão com mortalidade embrionária devido à oscilação de temperatura. Então a máquina já consegue identificar a temperatura, já descarta esses ovos, né? Então são ovos que não têm embrião, ou ovo, mortalidade embrionária. Então, ó, ela pega os ovos aqui, ó, tem essas ventosas, ela acopla e aí faz, ó, ele fura e já faz a inoculação e passa para frente. Posteriormente a isso, uma outra máquina mais à frente faz a sucção desses ovos por ventosa também para poder fazer a transferência então para as bandejas do nascedouro. Então já tem um processo mais automatizado. E esses caninhos que vocês estão vendo aqui são todas as
vacinas, né, que são inoculadas. Então, depois, ó, a bandeja, essas ventosas, elas retiram os ovos dessa bandeja que já foram vacinados, então. Então, faz a sucção, ó. E aí coloca a bandeja do nascedor, aí ela solta dentro da bandeja que vai ser destinada para os nascedouros. Certo? E aí temos a vacina de subcutânea, que é o método mais utilizado. Consiste em vacinar os pintinhos um a um na região da tábua do pescoço. Pode haver falhas de vacinação de um lote de até 3%, né? Que como é feito manualmente, então é possível de ter erro humano. O diluidor da vacina, geralmente a gente coloca no pigmentante para a gente ter a maior facilidade de visualização se os pintinhos foram vacinados ou não. Então aqui nós temos o diluente, que já tem né, a pigmentação. A vacina, daí a gente faz a inoculação dessa vacina dentro do diluente. E aí fica esse azulzinho aqui, ó. E essa aqui é a máquina de vacinação. E aí a pessoa vem aqui e bate na tábua do pescoço do pintinho para poder fazer a vacinação. Aí. Então é feito um a um dos pintinhos. É bem rápida a vacinação, né? Porém tem que ser individualmente. Então, vai batendo, pega o pintinho, bate ali na tábua do pescoço e já faz a vacinação. Então é um método bastante rápido, né? Porém é passível de erro. Então o vacinador tem que ser treinado, porque senão ele vai levar altas vacinas aí no dedo. Tá? Então pode ter problema de vacinar a asa, pode ter problema de vacinar o dorso, você vê que é bem rápido. Então por isso que a pessoa que vai fazer isso tem que ser bem treinada. E aí chegamos à vacinação por spray, que geralmente a gente utiliza aí para vacinação contra bronquite infecciosa e coccidiose. Então a vacinação é realizada no final das atividades da sala de pico, então é depois de ter feito toda a parte de seleção, sexagem, vacinação injetável, né, na tábua do pescoço, aí vem a vacinação por spray. A gente separa então os lotes que será vacinado dos outros existentes na sala, então para evitar problema de contaminação entre lotes que não sejam vacinados e misturar, né? Então a vacinação é por aspersão sobre a caixa de transporte. Então aqui nós temos já os pintinhos nas caixas de transporte, já após a seleção, né? Após a vacinação injetável. Então coloca dentro dessa maquinazinha aqui. Então essa aqui é a vacina e aqui vai ter os aspersores que vai jogar sobre os pintinhos. Então você entra aqui. O vacinador ele aciona essa injeção de spray e depois já sai. Então aqui nós temos um outro exemplo de uma outra máquina. Então vocês conseguem ver aqui, ó, a imagem do spray, né, dessa aspersão agindo aqui sobre os pintinhos. Então quando a gente encontra esses pintinhos todos rosados, azuis ou verdinho, é o pigmentante que a gente faz coloca dentro da vacina com o intuito de fazer a identificação de como que está a homogeneidade da vacinação por spray. Então aqui nós temos um outro exemplo. Então aqui já na grande, então, vocês veem os pintinhos bastante coloridos, né? Então mostra aí a eficiência da vacinação em spray. Então as vias de aplicação, né, em massa ou pode ser individual. Isso já em galpões, né? Então nós temos aí por nebulização, aerosol, água de bebida, ocular, injetável, fricção ou a picada ou stick metal, que a gente chama também. Vou falar sobre cada uma delas com vocês, tá? A nebulização, geralmente a gente trabalha mais com as doenças respiratórias, como bronquite infecciosa e a doença de Newcastle. Então a gente tem que levar em consideração o tamanho da gota. Se tiver muito grande, se perde muito, né, no solo, então não é interessante, tem que ser bem aspersão mesmo, bem nebulização. Então a gente acaba utilizando o sistema de nebulização do próprio galpão, então a gente faz a diluição da vacina na caixa d'água, onde se trabalha com a nebulização, e aí faz a nebulização desses animais. Aqui nós temos um outro exemplo de caso não tenha sistema de nebulização no galpão. Então você pode trabalhar com bombas costais que conseguem fazer esses aerosol também. E aí temos o aerosol, que já é um spray um pouquinho mais fino quando comparado com a nebulização, né?
também pode ser utilizado também nessas doenças respiratórias. A gente utiliza para doença de Newcastle, fazer o reforço de doença de Newcastle em granjas de postura, como nessa foto aqui. Então aqui nós temos a bombinha que joga para esse cano aqui onde nós temos os aspersores para poder fazer então a nebulização aqui ou aerosol sobre as aves. Então o videozinho, ele vai andando, né, e vai jogando aí por nebulização sobre as aves. Elas vão se vacinando aí pelo processo de respiração, né, devido a essa nebulização. Então outro vídeo um pouquinho mais de perto, né, para vocês verem aqui, ó, a nebulização aqui passando sobre as aves. Então, sempre na altura das aves, então você consegue vacinar 3 andares para sistema de bateria, né? Então, consegue vacinar 3 andares e depois aquela bicicleta daquela foto que eu havia mostrado anteriormente, vocês conseguem vacinar mais 3 andares. E aí temos a vacinação em massa também por via água de bebida, né? Então, a gente acaba utilizando a caixa d'água, onde tem a água de beber. Então, a água deve estar sempre limpa e fresca, com pH em torno de 5,5 e 5,7, livre de cloro ou de qualquer outro desinfetante, porque senão pode inativar a vacina. Então, antes da vacinação, é ideal que faça o esgotamento da caixa d'água, limpe a caixa, utilize-se água mineral para poder fazer a vacinação, deixa as aves por 2 horas sem água, o ideal, né, 2 horas sem água, e fazer essa administração depois. Então faz jejum hídrico por 2 horas e aí, enquanto isso, prepara a caixa d'água, faz a preparação da dosagem das vacinas e aí libera essa água para as aves se alimentar, para as aves beberem. O ideal é fazer essa vacinação por volta do meio-dia. Por quê? É o horário mais quente do dia, então vai deixar essa ave em jejum hídrico. Então, assim que você liberar a água para essa ave beber, todas vão querer beber água, porque elas vão estar com calor e estar com sede. Então, é uma forma que você tem de ter 100% de certeza da vacinação. Então, a gente acaba utilizando também indicadores, né, pigmentantes na vacina, para a gente poder ter uma ideia da eficiência dessa vacinação. Então, você pode fazer essa em balde, colocar diretamente nos bebedouros ou coloca na caixa d'água e aí libera, principalmente quando for o sistema nipple, né? Então, uma forma de você ver a eficiência da vacinação é, se o pintinho tiver com a língua normal, não foi vacinado. Se tiver com a língua azulada, sinal que ele deglutiu a água, então ele está vacinado. Ou então a gente pode olhar pelo papo, né? Se você não tiver o papo com coloração normal, não bebeu água. Se tiver com o papo com coloração azulada, sinal que ele ingeriu a água com vacina. Esse método de água de bebê, ele é o mais econômico e mais prático e também rápido de se realizar. Ele é pouco estressante para as aves e tem uma boa disseminação lateral desse vírus vacinal. Tá? Problema. Má qualidade na água, que pode interferir na qualidade da vacina. Esse jejum hídrico, que pode causar um pouco de estresse para as aves. Então, a gente pode utilizar leite em pó desnatado para a proteção desse vírus vacinal, o que acaba onerando um pouquinho o custo. Você pode ter uma vacinação meio que incompleta do lote e uma dose não uniforme. Então, aqueles animais que têm maior dominância no lote vão beber mais água do que aqueles que têm a menor dominância. Então, pode ser que uns bebam e outros não. E nós temos a vacinação ocular, que é a mais segura e a mais confiável, porém demanda muita mão de obra, onde uma pessoa consegue vacinar por hora aí de 500 a 600 aves. Se as aves forem pequenas, aves acima de 21 dias já demanda mais mão de obra, então reduz a velocidade de vacinação. Temos a vacina individual, injetável, e a de fricção, que é escova embebida na vacina, que não entrou-se em desuso esse método de vacinação, e a de picada, que tem a finalidade de perfurar a pele da asa com 2 agulhas embebida com vacina. Então, a ocular, ela te dá 100% de certeza da vacinação. Então, a gente realmente utiliza essa vacina contra bronquite infecciosa, doença de Newcastle e pneumovírus.
requer mais mão de obra, porém tem maior eficiência, né? Como que é feita essa vacina? Aplica-se uma gota no olho, segurando-se a pálpebra do pintinho, porque no momento que você for pingar, ele pode vir a piscar e você perder a dose. Então, geralmente, se trabalha com um volume de 1.000 doses a cada vez, com o intuito de não aquecer tanto essa vacina, porque a mão pode vir a vacinar e inativar a vacina. Então, você pega o pintinho, deita ele com a mão, né, na sua mão, e aí acaba fazendo a vacinação, pingando a gotinha aí no olho. Também a gente coloca pigmentante com o intuito de a gente verificar a incidência dessa vacinação. Aqui mais perto, para vocês olharem. Aí temos a injetável, que geralmente a gente pode fazer essa injeção no peito da ave ou até mesmo na coxa. A vacina de coriza, geralmente a gente faz ela injetável. Então aqui nós temos um exemplo de feito da vacinação no peito. Então temos aí a vacinação injetável no peito. O problema dessa vacina é que você tem que se mexer muito com a ave, causa estresse na ave, né, e demanda mais mão de obra. Então precisa de mais gente para poder pegar as aves, transportar as aves para uma mesa para poder fazer vacinação. Quando eu trabalhava na granja, a gente fazia a vacinação na própria gaiola. Então pegava, só que a gente não fazia no peito, a gente fazia na coxa. Então você pegava de 5 em 5 aves dentro da própria gaiola, né, e aí fazia a injeção de cada uma, soltava aquelas aves e pegava as outras 5 aves e fazia a vacinação. Porque geralmente as gaiolas lá eram gaiolas onde cabiam 10 aves por gaiola. Aqui nós temos um outro vídeo onde faz a vacinação injetável também. Só que a gente também já faz na tábua do pescoço, já no pintinho um pouquinho maior. Então pega pintinho por pintinho e faz a injeção aí também. Então um outro método de vacinação. Só que aqui é mais subcutânea, né? A outra é intramuscular, essa aqui é subcutânea, porém são os dois métodos que são aí as duas formas de método injetável. Esse método de vacinação na granja, né, injetável, para frango de corte já entrou em desuso, as pessoas acabam não fazendo mais, principalmente onde faz vacinação em ovo, porque o pintinho já acaba criando imunidade antes mesmo de nascer. E aí chegamos no método de picada, que a gente chama, onde faz a injeção na membrana da asa. Então a gente vai perfurar a face interna da membrana da asa com uma agulha dupla, ou também pode ser única, mas geralmente a gente utiliza agulhas duplas. Essa aqui então é a agulha que a gente utiliza para fazer esse método de picada. A gente geralmente utiliza essa vacina contra a bolba, que ela acaba sendo mais eficiente do que as outras vias de aplicação. Então é destinado mais para poedeiras comerciais. Então vocês conseguem ver que as agulhinhas elas têm como se fossem duas coanas, né? Que é onde quando a gente mergulha no potinho da vacina, então a gente mergulha no potinho da vacina, essas coanas ficam cheias da vacina e então a gente faz aí a inoculação. Então passa, fura a membrana da asa e aí isso vai causar uma irritação, vai ter um pontinho de sangue e aí é uma forma de se ter a imunização contra a bolba. E aqui nós temos um programa de vacinação sugerido para poedeiras, né? Isso, lógico, isso vai variar de acordo com região, não tem um padrão sobre isso, principalmente em região endêmica de alguma doença em específico. Então, mas no geral é isso que a gente tem trabalhado atualmente. Então, ainda lá no incubatório tem vacinação contra marek, bolba e coccidiose. Aos 7 dias é feita a vacinação ocular contra gumboro, bronquite e Newcastle. Aos 21 dias faz o reforço dessa vacinação ocular contra gumboro, bronquite e Newcastle. Aos 35 dias de idade, a gente faz vacinação de coriza. Aos 50 dias, a gente faz vacinação contra salmonela via água. Aos 60 dias, bolba, pelo método da picada na asa. Aos 70 dias, faz novamente a vacinação contra gumboro, bronquite e Newcastle. Só que aqui ela pode ser tanto ocular contra aquela spray que eu mostrei para vocês. Aos 100 dias, faz uma vacinação contra a IOC, que ela pega 5 cepas de doenças. Essa também é intramuscular. E aí, antes dessas aves serem transportadas do galpão de cria e recria para a fase de postura, a gente tem mais uma vacinação de salmonela. Geralmente, quando as aves já estão na fase de postura, a gente repete uma vez ao ano a vacina de gumboro e a de salmonela também uma vez ao ano.
Certo, moçada? Bom, então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a parte de doenças e métodos de vacinação. E aí, na nossa próxima aula, nós teremos então a nossa última prova, ok? Forte abraço a todos e nos encontramos no nosso plantão de dúvidas, certo? Tchau, tchau.